Mulher, se você acabou de terminar um relacionamento e sente que perdeu o amor da sua vida, eu preciso te trazer uma verdade com amor. Você não perdeu sua única chance de ser feliz. O que você está sentindo agora é dor, mas pode ser o começo de uma transformação. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você o possível erro que você pode estar cometendo nessa fase de término de relacionamento e um jeito saudável para você passar por ela. Também vou mostrar 3 exercícios simples para você colocar no seu dia a dia e que vai te dar uma clareza muito grande sobre os seus sentimentos nesse momento. E depois eu vou mostrar como a gente pode caminhar juntas nesse processo. Esse vídeo é para a mulher que acabou de sair de um relacionamento e não consegue superar. Está se sentindo trocada, abandonada, rejeitada ou até mesmo insuficiente, mesmo dando o melhor dela no relacionamento. Sente que perdeu o amor da sua vida, que vai ficar sozinha para todo sempre. E tá presa num looping de dor, sofrimento, mas ao mesmo tempo saudade, amor. Não sabe muito bem como lidar com isso, fica patinando nisso. Se você se reconheceu em uma dessas características, fica comigo, porque esses exercícios que eu trouxe é para você. Mas antes de eu te trazer os exercícios, deixa eu pelo menos provar que funciona esse método aí que eu trouxe. Eu acolhi mais de 1000 mulheres no meu consultório. Depoimentos delas falam por si. Foram mulheres que estavam se sentindo destruídas, estavam se sentindo um lixo. Sabe quando você entrega tudo que você tem, tudo melhor que você tem, e o cara te trata como se fosse descartável? E mesmo se sentindo o cocô do cavalo do bandido, o ex ligava e na hora ela aceitava ele de volta. Para quê? Para ela se sentir humilhada no dia seguinte. Essas mesmas mulheres que estavam presas nesse mesmo cenário, hoje elas conseguem se amar de verdade. Elas conseguem saber o que elas querem e o que elas não querem dentro de um relacionamento e dentro da vida delas também. Isso, mulher, não é teoria. Isso é vida real e você pode vivenciar isso também. Eu sei disso porque eu também passei por isso. Eu conheci um cara, já faz um tempinho já. Ele foi o que mais me marcou. Porque, nossa, eu achei que eu tivesse conhecido o amor da minha vida. Ele era tão lindo, tão engraçado, tão divertido e ao mesmo tempo tinha caráter, falava coisas legais, tinha profundidade, era espontâneo, era independente financeiro. Aí você fala, cara, eu encontrei o amor da minha vida. Ele que vai fazer parte de tudo, ele que vai... É a cereja do bolo que estava me faltando. Mas para ele, em contrapartida, tanto faz como tanto fez se eu tivesse ou não na vida dele. Ele nunca me traiu, eu acho. Mas eu me sentia constantemente traída por ele. Porque ele terminava comigo e eu ficava sabendo que ele ficava com outras mulheres depois. E teve um dia que a gente estava juntos, eu estava dormindo na casa dele, e eu encontrei mensagens de várias mulheres no celular dele. Eu acordei ele indignada, sabe? Como é que ele faz isso comigo? Foram as perguntas que eu fiz. Como é que você faz isso comigo? Mano, eu dou tudo pra você, eu dou o meu melhor e olha isso. Eu me senti descartada mesmo, me senti um lixo. Não pensei 2 vezes, deixei o celular lá e fui embora sozinha mesmo, no meio da madrugada pra minha casa. E adivinha? Eu continuei com ele. Eu continuava com ele. Até que meses depois, o fundo do poço foi quando ele me chamou de louca por eu ter achado as conversas daquelas mulheres. Aí aquele cara, encantador, amor da minha vida, a realidade bateu a porta e eu vi que ele era feio, careca,
barrigudo, nem era tão divertido assim, nem era tão engraçado assim. Eu tava presa num cara chato e feio e nada interessante. A realidade às vezes dá uma bufetada na tua cara, né? E você vai fazer o quê? Mas aí a virada de chave foi que o problema não era ele. Era eu que precisava me conectar comigo. Eu precisava. Por que eu tava com ele, sabe? Sim. Falei, ai, não preciso disso pra minha vida. Quer dizer, o problema podia até ser ele, mas ele não precisava ser o problema da minha vida, entende? Deixa que ele seja o problema da vida dele. E eu posso ser a solução para minha vida. E foi aí que eu entrei num processo de conexão muito forte comigo mesma. E cara, sabe aquela 1 tonelada que você tava levando nas costas? Ela de repente some, ela sai de cima de você e finalmente você tá livre para decolar, para voar. Foi assim que eu me senti, sabe? Foi aí que eu decolei. Porque aquela 1 tonelada que eu tava levando, nada disso era meu. Nada daquilo era meu. Era de outras pessoas que eu tinha certeza que iam ser a solução para minha vida. E na verdade era um grande problema. E cara, quando eu tirei esse peso das minhas costas, foi aí que eu decolei. Certo, agora você entendeu tudo isso, a gente já pode ir para a parte prática. E primeiro de tudo, eu acho interessante a gente saber onde a gente está errando primeiro. Um dos erros mais comuns nessa fase é a gente ficar nesse efeito gangorra. Uma hora ele está muito lá em cima e a gente aqui embaixo, outra hora a gente lá em cima e ele lá embaixo. Por que está errado isso aqui? Nós estamos nessa posição um com os outros. A gente está de igual para igual. Então, assim como eu tenho qualidades e defeitos, você tem qualidades e defeitos, seu ex tem qualidades e defeitos, e todo mundo tem qualidades e defeitos. Até a Shakira, a Beyoncé, aquelas mulheres que você olha, nossa, que deusa maravilhosa. Sim, elas também têm qualidades e defeitos. Esse é o primeiro ponto. Por que é importante a gente saber disso? Porque senão a gente vai ficar colocando ele num pedestal e a gente vai ficar se culpando, porque não, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, a gente estaria juntos ainda. Mas se eu fosse mais legal, se eu fosse mais interessante, sabe? E ele lá, não, porque maravilhoso, eu perdi a grande pessoa incrível. Então, os exercícios vão ser para a gente equilibrar essa balança e você se libertar dessa culpa e tirar ele desse pedestal que não lhe pertence. Ele pode ser uma pessoa legal? Pode, mas ninguém tá nesse pedestal. Então, primeira coisa, para tirar esse cara do pedestal, mesmo ele sendo muito legal, vamos lembrar também das coisas difíceis que ele já fez ou que você se sentiu desrespeitada por ele. É que o que acontece com o nosso cérebro, ele prega peças na gente. Eu não sei se você já ouviu falar que quando a gente termina um relacionamento, a gente pode entrar como se fosse em abstinência. Nosso cérebro ele tá viciado nos hormônios de bem-estar que aquela pessoa gerava, que aquela pessoa proporcionava. O que ele faz como uma medida de proteção aí nessa fase? Ele começa a fazer você se lembrar só das coisas boas. Só. E você esquece das coisas ruins. Como se fosse recuperar esses hormônios aí perdidos. Só que aí você se sente muito mal, porque você acha que você perdeu uma coisa incrível e maravilhosa, e não é bem assim. É importante você lembrar para o seu cérebro que alguma coisa aí aconteceu que vocês não estão mais juntos. Olha, já aconteceu isso, que eu me senti desrespeitada, já aconteceu aquilo que não fez muito sentido para mim no relacionamento. Então lembrar pelo menos 3 coisas. Eu acho que 3 ainda é muito pouco, tenho certeza que você vai encontrar mais. Tenho certeza que no início você vai falar, não, Isabela, era tudo maravilhoso. Ah, se bem que teve aquele dia, se bem que na cafeteria, quando a gente estava juntos, aí a gente vai lembrando. Outro exercício. Agora que a gente entendeu que, opa,
A realidade é outra. Até pause. Se você ainda não fez o primeiro exercício, pode pausar. Vai no seu tempo, sem pressa, e depois você coloca play de novo. Fechou? Agora, vamos lembrar também que você também tem qualidades. Porque às vezes a gente fica se punindo daí. Nossa, eu perdi essa coisa incrível. Nossa, o que eu fiz? Eu não mereço isso e tal. Então, lembra também das coisas boas que você fez para essa relação. Lembra também das coisas que você se doou por esse relacionamento. Qualidades em você que você gostaria que o outro tivesse também, para esse relacionamento dar certo. E não só isso. Questione a sua autocrítica. A autocrítica, eu chamo ela de Neuza, tá? Porque é o jeito que eu achei legal, assim, pra gente entender e lidar melhor com ela. Sabe aquela vizinha? Aquela vizinha fofoqueira que você tem? Que fala, você viu a Bárbara? Nossa, a Bárbara, nossa, o cara abandonou ela. Deixou ela, agora ela tá em frangalhos. É aquela vizinha fofoqueira, vai falar de você, vai falar, olha como você é, vai morrer sozinha, entendeu? Essa é a Neuza. Não, não é essa a Neuza, essa é a vizinha fofoqueira. A Neuza é pior, porque a vizinha fofoqueira, você lida com ela uns 2 minutos. A Neuza, você tem que lidar 24 horas, porque ela está, o quê? Na sua cabeça, entendeu? Então isso é péssimo, né? Eu até prefiro a vizinha fofoqueira, porque você diz, tá bom, tá bom, tá bom. Mas dona Neuza, minha filha, ainda cobra aluguel, tá? Ela que tá na nossa cabeça e ela que cobra o aluguel. O que a gente faz com a dona Neuza? A gente manda ela embora, expulsa a dona Neuza? Não dá, ela mora na sua cabeça. E outra, quanto mais você manda ela calar a boca, mais ela grita. Então não mande a dona Neuza calar a boca. Não é pra falar, ai, dona Neuza, fica quieta. Não. Que toda vizinha fofoqueira gosta. Eu, às vezes, dou uma fofocada com minhas amigas. O que eu gosto nesse momento? Eu gosto de um bolinho de cenoura com um cafezinho. Fica a dica. Quando você quiser fofocar, me compra um bolinho de cenoura e um cafezinho. A gente gosta disso. Dona Neuza também gosta disso. Então, você chega pra Dona Neuza e fala, Dona Neuza, vamos conversar, eu trouxe um cafezinho, um bolinho de cenoura, me conta aqui as fofocas. A Dona Neuza vai chegar e vai falar assim pra você, Bárbara, eu tô muito preocupada com você. Só que você tem que tomar cuidado, porque, na verdade, essa preocupação, ela, dentro dela, é uma crítica, assim, disfarçada, tá? Então, você tem que respirar fundo quando a Dona Neuza ficar ali, preocupada. Você fala, Dona Neuza, o que foi? O que você tá preocupada? É porque o cara deixou você e você vai morrer sozinha. Tô preocupadíssima. Sabe, ninguém quer você. E agora, o que você vai fazer na sua vida? Dona Neuza vai falar isso pra você. Na verdade, Dona Neuza é você mesma falando isso pra você mesma, tá bom? Só pra você entender, essa é sua autocrítica. Você vai respirar fundo, escreva no caderninho o que a Dona Neuza falou, ou seja, o que você mesmo falou pra você mesma. E você vai questionar isso, tá? Dona Neuza, mas por que você está preocupada com isso? Né? Eu acho que isso não diz respeito só sobre mim. Acho que isso diz respeito a ele também. E será que eu vou morrer sozinha? Será que não tem pessoas já que eu não ame, que me amam? Seja minha família, seja amigos, seja um amigo que seja. Será que eu não tenho essa pessoa na minha vida? Meus pets? Meu cachorrinho, meu gatinho. Eu vou morrer sozinha mesmo? Eu estou sozinha nesse momento? Será que amor romântico é a única forma que a gente tem para se sentir amada por alguém? Para não se sentir sozinha? Será que eu mesma não posso me dar essa sensação de acolhimento, de solitude? Sabe assim, vai conversando com a Dona Neuza. No início a Dona Neuza vai olhar para você e falar, tá bom, tá bom, tá bom. Mas depois, Dona Neuza vai ver, no caso é você que vai ver, uma pessoa sofrendo num relacionamento, sofrendo em frangalhos, e você ali, maravilhosa, plena. Dona Neuza vai olhar pra você e falar, nossa, Bárbara, você tava certa mesmo, né? Imagina, melhor estar só do que mal acompanhada mesmo. Entendeu? Então vai questionando
as suas autocríticas, o que você mesma fala para você mesma. Escreva no papel e questione isso. Isso é um exercício. No início você não vai acreditar tanto, mas cientificamente falando, nós podemos distorcer a realidade, principalmente quando se trata de autocrítica. A gente distorce a realidade. Quando a gente questiona isso, essa distorção, a gente fica mais próximo da realidade. Porque isso que eu te falei é real. Por que você vai morrer sozinha? Você não tem pessoas aí que você ama? Que você fica bem? Que você fica feliz? Será que amor romântico dá realmente uma satisfação? Você esteve realmente satisfeita nesse último relacionamento? Se você sente que sim, então escreva para mim. Lembre-se também dos momentos em que você não estava completo, em que você chorou, em que ele falou alguma coisa que não te fez bem. Vamos lembrar também que ele foi humano com você. Ele não foi um príncipe encantado. Por quê? Porque não, porque ninguém é um príncipe encantado. A gente também não é uma princesa encantada. A gente não precisa ser. A gente é humano, de carne e osso, que a gente acerta, a gente erra. Vamos lembrar que ele também erra com você, ele também errou com você. Ao invés de você ficar comparando o palco dele com os seus bastidores, vamos tentar entender o palco dele e vamos colocar os bastidores dele também. Em que momento no mercado que ele comentou alguma coisa e que você se sentiu mal, em que você se sentiu aborrecida, em que aquilo não te agregou? Então, quando você sempre lembrar de uma coisa boa, tenta lembrar das outras coisas também. Sempre quando vier coisas boas dele para você, vamos lembrar também das coisas ruins. Vamos lembrar que nós somos humanos, que nós temos qualidades e defeitos e tentar equilibrar essa gangorra. E quanto custa para você se sentir inteira e suficiente de novo? Quanto custa para você parar de mendigar afeto? Isso não tem valor, porque a gente não está falando aqui de superar o ex. A gente está falando aqui de resgatar a nossa própria vida, a nossa própria essência. Enquanto um monte de mulher está gastando dinheiro com roupa, está gastando dinheiro com estética, procedimento estético, para se sentir suficiente, a terapia breve, em 4 meses, te dá a transformação que todas elas estão buscando. Então você economiza tempo e dinheiro, porque a gente está trazendo aqui a raiz do problema para resolver. A terapia breve, ela é dividida em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de avaliação. Eu vou entender a raiz do problema, qual a sua história de vida, qual é a história do relacionamento, qual é o seu contexto familiar, qual é o seu contexto com os amigos, rede de apoio. Então, eu vou conhecer você e a gente vai identificar o objetivo para análise de acordo com a raiz do seu problema, porque é um problema individual. Então, a gente identificando a raiz do problema, que essa é a segunda etapa, a gente vai atingir o objetivo, trabalhar para atingir esse objetivo, que seria a etapa 3, que é a virada de chave. A etapa 4 vai ser para a gente finalizar esse processo. E 1 mês depois, sem a terapia, 1 mês sem a terapia, eu te chamo novamente para saber como você está se sentindo, se você ainda consegue manter o objetivo que a gente estabeleceu juntas. E a parte boa é que a primeira sessão, você pode ver se você gosta ou não, você só paga uma sessão. Se você não gostar, você não precisa fechar o pacote todo, o processo todo. Se você gostar e querer fechar o processo, você ainda ganha o curso SOS Autoestima. Está incluso todas as sessões, inclusive a última consulta de 1 mês depois. A decisão é sua. Você escolhe se você quer continuar preenchendo vazio com rolê, com curtida no Instagram, com roupa nova, ou se você quer dar o primeiro passo na transformação que você tanto merece. Se você quer resgatar sua essência, se livrar da dependência emocional e lembrar de quem você é só clicar no link abaixo que eu vou estar do outro lado te esperando.